encontrou e quiser ajudar a sua irmã que está ao lado que ainda não encontrou, ajudá-la a encontrar nesta noite. Quem não achou, levanta a mão. Achou? Lucas 10, no versículo 38, o Senhor nos diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: e nesta hora eu gostaria que você substituísse o nome de Marta pelo seu. Aqui o Senhor está dizendo Marta, Marta, mas agora eu quero que você leia com o seu nome. Nádia, Patrícia. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós damos nomes, é por isso que eu recebi. Amém. Quando nós substituímos os nomes dos personagens bíblicos, é como se a Bíblia ganhasse mais vida ainda do que ela já tem. Então, nesta noite, o Senhor está nos dizendo: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma só é necessária. E Maria, ela escolheu a boa parte. E a pergunta que eu espero no Senhor, através do seu Espírito Santo, responder nesta noite é essa: como que eu, sendo Marta, posso escolher a boa parte? Como que eu, sendo Marta, posso escolher a boa parte numa sociedade que exige cada vez mais de nós, enquanto mulheres? Como escolher a boa parte se eu tenho que cuidar da minha casa? Como escolher a boa parte se eu tenho que cuidar dos meus filhos? Como escolher a boa parte se eu preciso sair e trabalhar fora para ganhar o pão de cada dia? Como escolher a boa parte se eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar das atividades do lar e eu ainda tenho que ser bonita? Porque senão vão olhar para ti e te dizer que você é desleixada. Como escolher a boa parte em um mundo que cada vez mais as pessoas colocam cada vez mais fardos em nossas costas, né? Como escolher essa boa parte? Eu cansei só de falar, né? Nós cansamos só de falar, porque é como se a mulher já tivesse nascido com um peso a mais. Nós, mulheres, já nascemos com uma carga de obrigação a mais, que talvez muitas vezes não é imputada ao homem, não é uma disputa ideológica de gênero, né? Quem é que faz mais? Mas nós, mulheres, somos atarefadas por natureza. Nós somos mães, esposas, nós temos ministérios, nós temos que ter tempo com Deus. Como é que eu posso escolher essa boa parte? E essa pequena passagem que nós acabamos de ler, Jesus, ele estava entrando numa pequena aldeia chamada Betânia. Eu não sei se você já percebeu, mas sempre que nós vemos o nome Betânia, Jesus estava neste lugar descansando. Todas as vezes que Jesus foi para Betânia, foi para descansar, foi para repousar, foi para fugir um pouco, se isolar e descansar. E nesse momento em especial, Jesus entrou numa casa composta de 3 irmãos. Jesus entrou numa casa que teve como anfitriã Marta. Provavelmente Marta era a irmã mais velha. Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro. E Jesus entra nesta casa e tem esta conversa aí meio que particular com essa mulher. É interessante porque por que o Senhor escolheu só esse recorte aqui para que a gente venha a saber? Por que o Senhor escolheu só isso aqui? Tá? Porque às vezes e muitas vezes as pessoas olham para nós e veem apenas um pequeno recorte da nossa vida e nos julgam a partir desse momento. Eu não te conheço bem, mas eu te vejo, nossa, assim assado, e eu já te julgo assim. E assim somos nós. Quando nós lemos essa passagem, nós
estava fazendo muita coisa, seja porque outra não estava fazendo muita coisa. E assim somos nós, que somos julgadas, apontadas por apenas um recorte da nossa vida pequena. É igual às redes sociais. Nós só postamos 5% da nossa vida e as pessoas nos julgam a partir desse momento. E aqui Jesus entrou nessa carta e Marta estava onde? Servindo. Mas como assim? É completamente normal Marta estar servindo. Jesus, Marta, Maria estava em uma época, em uma cultura que as mulheres tinham que servir. Lugar de mulheres naquela época era na cozinha. Nessa época, Jesus entrou numa casa e uma mulher estava atarefada, correndo para todos os cantos, tentando dar conta de receber bem a Jesus. Mas isso era perfeitamente normal, porque a mulher tinha que fazer o fogo, sovar a massa, ir para a cozinha limpar, porque as mulheres não tinham plena liberdade, igual aos homens de cultuar a Deus naquela época. As mulheres iam para o templo e ficavam num local separado, que era o pátio das mulheres, e ali elas adoravam a Deus. Mas elas não tinham plena liberdade igual aos homens. Então, Marta estava no seu lugar devido. Marta estava servindo. Imagine que você tem a boa notícia de que você vai receber um mestre em sua casa. Como era que você ia se comportar? Jesus, no mínimo, estava acompanhado ali de umas 14 pessoas. Era um batalhão de gente. Eu e você certamente estaríamos tirando os cabelos da cabeça. Senhor, eu preciso escolher a melhor comida. Senhor, eu preciso escolher os melhores lençóis. Senhor, eu preciso limpar essa casa aqui, nem que tenha chão de terreno batido, mas eu preciso deixar tudo limpinho para receber o meu Senhor. Né? Marta estava nesse mesmo sentimento, preocupada, ansiosa em querer servir, em querer dar conta de tudo. Mas Jesus, e Marta é tão audaciosa, né? Ela chega para Jesus e diz assim: Mestre, não te importas que eu esteja aqui servindo e minha irmã e sem fazer nada? Eu imagino que Marta estava na cozinha ali fazendo, né? Maria, mulher, eu preciso de ti, mulher, aqui na cozinha. Maria, olha o tanto de coisa que a gente precisa fazer em tu aí, mulher, sentada, olhando pro céu, olhando pro teto sem fazer nada. Maria, tu não quer prestar atenção, não, é Maria? Pois espera aí. Mestre, não te importas que minha irmã me deixe sozinha servindo, mestre? Mestre, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha enquanto eu tô com meu bucho no fogão pegando fogo nesse calor dos infernos? Tem que fazer essa comida, Senhor. O Senhor não se importa com isso, não, Senhor. Essa bicha preguiçosa não quer fazer nada, só quer ficar aí sentada, ouvindo, e eu aqui pegando, suando, vai estar condenado, tendo que fazer as coisas, e essa aí bem bonita. Mas Jesus, sendo Jesus, ele respondeu sabiamente. Marta talvez achou, mesmo ela sabendo que estava diante do mestre, que Jesus era só mais um homem qualquer. Não, porque se Marta tivesse ido para qualquer outro homem naquele dia, o homem teria dito: Maria, cozinha, porque a cozinha é o teu lugar. Mas Jesus, melhor do que ninguém. Mas Jesus, melhor do que ninguém, sabendo que a comida dele era fazer a vontade do Pai, ele queria ensinar ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu te entendo, Marta, eu tenho dó de ti. Eu digo: Marta, eu tenho dó de ti, porque no teu lugar eu faria a mesma coisa. Mas neste momento eu sei que você está ansiosa para me servir. Eu sei, Marta, que você no dia a dia, na correria, está ansiosa, querendo assumir inúmeras outras funções, Marta. E eu te louvo por isso, eu te amo por isso, Marta. Mas hoje eu quero, Marta, não que eu seja servido, Marta, mas eu quero te servir nesta noite. Ei, mulher, Marta, você não precisa competir, nem querer se descabelar para querer fazer mais e mais coisas para o Senhor, não. O Senhor nesta noite está nos dizendo: eu não preciso que você me sirva, eu te amo ainda assim, porque você quer fazer o melhor. Porque Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Jesus sabia, conhecia a linguagem do amor de Marta. Jesus sabia que a linguagem de amor de Marta era atos de serviço. Jesus também era assim.
Jesus entendia completamente. É interessante porque Jesus não disse assim: Marta, seja como Maria, e nem Maria seja como Marta, não. Porque cada uma de nós somos diferentes. Cada uma de nós temos as nossas particularidades. Marta nos parece ser aquela mulher enérgica, sabe? Não pode ver nada sujo, já quer comer. Peraí que eu tenho que limpar aqui. Marta era talvez aquele tipo de mulher que era o que? Colérica, sanguínea, não sei. Querem fazer as coisas. Peraí que eu tenho que botar os meninos no colégio. Peraí que eu tenho que fazer a comida. Peraí que eu tenho que limpar. Não, eu não posso descansar. Eu acho que Marta era aquele tipo de mulher que só descansava quando dormia. Porque não podia ver as coisas fora do lugar que ela corria para fazer. Eu preciso limpar, eu preciso fazer. Né? Maria não. Maria nos parece que era uma mulher mais good vibes, né? Maria era mais, nos parece, que era mais tranquila. Maria queria ficar ali, ouvir o que Jesus tinha a dizer. Maria era uma mulher de poucas palavras. Era tão poucas palavras que nenhuma palavra foi dita por Maria. Em nenhum momento. E aí Maria queria prestar mais atenção na conversa do mestre. Eu te pergunto, será que se Marta soubesse que logo mais Jesus iria ser morto, crucificado, será que Marta teria corrido descabelada, fazendo o que ela fez? Eu acho que não. Eu acho que Marta teria largado tudo e resolvido estar aos pés do Senhor. E é assim que eu falo conosco hoje. O único momento que nós temos é o agora. O amanhã não nos pertence. Então aproveite o agora, aproveite o hoje, porque o amanhã não nos pertence. Então dê o melhor para o Senhor hoje, agora, porque nós não sabemos se nós vamos ter ainda muito tempo para sofrer, para chorar, para se alegrar na presença do Senhor. Porque lá no céu não entra pecado, não entra tristeza, não entra choro, não entra luta. Então chore o que você tem que chorar hoje, se escabele o que você tem que se escabelar hoje, porque ninguém sabe de onde é amanhã. Mas Maria escolheu a boa parte. Mas eu não julgo Marta e eu não julgo Maria. Porque Marta estava no seu devido lugar, que era na cozinha. É incrível porque há um relato nos outros evangelhos de uma mulher que ungiu os pés de Jesus, né? Em alguns momentos, uma mulher, a menção em Mateus, Marcos, Lucas e João, de uma mulher que ungiu a Jesus. Em um momento foi nos pés e em outro momento foi na cabeça. E aí Jesus estava à mesa, num banquete como esse, proporcionado por Simão, o leproso. E de repente entra uma mulher e se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar assim copiosamente. E essas lágrimas dessa mulher banham aos pés de Jesus. E essa mulher quebra o seu vaso de alabastro, gasta tudo que tem aos pés de Jesus. E aí Jesus fala assim: Simão. E Simão disse assim: se Jesus bem soubesse que essa mulher aí era uma pecadora, ele não aceitaria isso. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: Simão, desde que eu cheguei na tua casa, tu sequer me beijaste, tu sequer lavaste os meus pés, tu sequer me ungiste, e esta mulher não. Desde que chegou, não parou de beijar os meus pés. E ela fez uma boa ação e você está reclamando. E aí Jesus contou uma história para Simão. Simão, tinha um homem que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. E aí Jesus falou assim: e esse homem perdoou a dívida de todos os 2, porque eles não tinham como pagar. Esse homem perdoou. E aí Jesus pergunta: quem é que mais ama, Simão? E Simão respondeu: certamente aquele que foi muito perdoado da sua dívida de 500 denários. E Jesus disse: disseste bem. E esta mulher que acredita que seja Maria, irmã de Marta. E agora você consegue entender porque Maria, quando ungiu a Jesus, ouviu de Jesus: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Você, ouvindo de Jesus que os teus pecados, muitos pecados foram perdoados, será que você também não estaria no mesmo lugar, aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar? Né? Não tem como, quando nós entendemos o amor grandioso de Jesus por nós, não tem outro lugar na face da terra que nós queremos estar, a não ser aos pés do Senhor. Porque quem muito ama, muito é perdoado. Quem pouco ama, pouco é perdoado. E aí quando eu leio esse texto, eu fico
me questionando, Senhor, como que eu posso escolher a boa parte, Senhor? E aí, porque essa é a minha dor no dia de hoje. Essa tem sido a minha dor nos últimos... Vou dar uma olhada. Essa tem sido a minha dor nos últimos meses. Senhor, eu quero largar tudo. Senhor, eu quero abandonar minha profissão. Senhor, eu não quero mais ser advogada. Senhor, eu não quero mais fazer nada. Senhor, eu não quero mais nada, Senhor. Eu quero apenas estar aos teus pés. Essa tem sido a minha dor. Esse tem sido o meu choro. Essa tem sido as minhas dúvidas. Porque eu não quero. Eu teria condições de estar bem lá na frente na minha profissão. Mas eu não quero. Eu não quero. Porque eu não me movo por dinheiro. Eu não me movo. Eu me movo por propósito. Porque eu quero, e eu digo isso pra mim todos os dias, Senhor, eu não quero lá no final da minha vida olhar pra trás e ver que eu não gastei a minha vida na tua presença. Eu poderia ter um escritório lindo. Eu poderia, mas eu não quero hoje. Eu tenho promessa, mas eu quero e eu escolho ficar aos pés de Jesus. E essa tem sido a minha luta. Senhor, me ajuda, Senhor. Porque o Senhor me diz que eu preciso ficar na minha profissão, mas eu também preciso ficar na tua presença. Mas como? Aí a nossa dúvida hoje é como escolher a boa parte num dia a dia tão corrido. Como escolher a boa parte num dia que é doido, né? Os dias são maus. Como escolher a boa parte? Porque nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas que nós fizemos. Se nós somos mães, nós precisamos acatar com as responsabilidades de sermos mães. Se nós aceitamos trabalhar fora, nós precisamos nos responsabilizar por essa atitude de ter trabalhado fora. Nós não somos loucas, nós não podemos jogar tudo para cima e abandonar. E a comida? Ah, o Senhor vai prover? Amém, vai, que o Senhor vai prover. Mas e os meus filhos que não têm culpa? E quem está ao meu lado não tem culpa das escolhas que eu fiz? Eu poderia ter iniciado a faculdade de teologia ano passado, poderia. Mas eu ouvi do meu esposo, será que é a boa hora? Você já não tem tempo para nada. Você já não tem tempo para nada. Você ainda vai querer mais uma faculdade agora, tendo que cuidar de uma filha pequena, tendo que cuidar de um trabalho, tendo que cuidar de outras coisas. E eu disse não. Eu disse não porque não era o momento, não era a hora. E aí o Senhor nos falou a primeira coisa, que essa escolha de escolher a boa parte tem que ser uma decisão consciente. Assim como hoje eu escolhi a roupa que eu vou vestir, o que eu vou fazer, estar aos pés do Senhor também é uma decisão consciente. Eu tenho que fazer várias outras coisas no meu dia a dia, mas eu também, do mesmo jeito que eu escolhi vestir essa roupa, eu também preciso escolher estar aos pés do Senhor. Eu decido. Eu não me movo pelo que eu sinto, mas de uma decisão consciente, eu preciso buscar o Senhor. Jesus, ele não criticou a Marta porque ela estava servindo, não. Jesus não criticou a Marta porque ela estava servindo, não. Mas era porque Marta estava ansiosa. Obrigada. Marta estava ansiosa, querendo dar conta de muitas coisas. Essa foi a crítica de Jesus. Não era porque Marta estava servindo a ele, não porque ela tinha que servir. Mas Jesus estava criticando, entre aspas, a Marta, é porque ela estava igual uma barata tonta, querendo dar conta de tanta coisa. Ela queria estar na cozinha. Marta podia muito bem, quando Jesus estava na sala, Marta podia ter ficado na cozinha. Um olho no gato e um peixe, né? Marta podia estar na cozinha, ouvindo as coisas de Jesus, mas mexendo na panela. Mas quando eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo, nenhuma coisa é bem feita. Quando eu faço várias coisas ao mesmo tempo, nenhuma delas vai ser bem feita. E eu preciso ter uma escolha consciente. Hoje eu vou ter meu momento com Deus. Eu vou tirar, nem que seja meia hora, nem que seja uma hora, eu vou ter o meu momento a sós com o Senhor. A minha corrida é cansativa? Mas eu escolho conscientemente separar, por exemplo, às 10 horas da manhã, ter meu tempo com o Senhor. Eu acordo, por exemplo, eu não consigo correr, Senhor, não consigo, porque eu tenho que alimentar minha filha, que não se veste, não toma banho, nem come sozinha. Eu corro, Luísa,
deixo a Luísa ali brincando e depois eu tenho um momento com o Senhor. Um pouquinho bem feito todos os dias, no final das contas, vai fazer uma coisa extraordinária acontecer. Então valorize um pouquinho todos os dias. É pouquinho hoje, mas lá no final das contas eu vou ter construído um império com esse pouquinho que eu fiz bem feito todos os dias. Talvez você não consiga acordar e correr aos pés do Senhor. Mas, Senhor, eu não posso agora, assim que eu acordo, ler a tua palavra, sem tempo para acabar, adorar, louvar, me consagrar. Talvez seja essa a sua situação. Mas escolha um momento certo com o Senhor todos os dias. É você e o Senhor a sós, sem mais ninguém. E quando eu leio essa passagem, o Senhor fala comigo que prioridade não é sobre tempo, mas é sobre foco. Não queira ter 28 horas no seu dia, por quê? Vai ser o quê? 4 horas a mais para você procurar mais coisas para fazer. Não. Prioridade não é tempo. O Senhor falou comigo. Prioridade não é questão de tempo, mas é questão de foco. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Porque não adianta o meu dia ter mais tempo, mas se eu não decido conscientemente estar aos pés do Senhor. Porque aí eu vou querer brincar com o cachorro, eu vou querer sair, tudo menos buscar o Senhor. É por isso que nós precisamos ter o nosso coração alinhado com o Senhor. Eu não quero mais horas no meu dia, eu quero me reeducar e saber que todos os dias eu preciso buscar ao Senhor. E quando eu estiver com o Senhor, irmãos, não é celular do meu lado, não é televisão do meu lado, não é conversa, não, é eu e o Senhor e mais ninguém. É foco. Jesus estava dizendo, Marta, eu te amo porque você estava me servindo, Marta, mas agora eu quero que você tenha foco, que você preste atenção no que eu estou dizendo. É só isso que eu quero de você. Outros momentos você vai ter para cozinhar, para limpar a casa, mas comigo não. Então aproveite a minha presença. E não queira, uma outra verdade que eu encontrei é não queira dividir a sua atenção com o Senhor e outra coisa. Não queira. Imagine que uma pessoa te convidou para assistir um filme. Aí você fica só no celular, mexendo no celular, e a pessoa diz assim, ei fulano, tu viu aquela cena lá, mulher? Aí você diz, não vi não. Por quê? Porque tá olhando no celular. Não tem como eu extrair o melhor de Deus enquanto eu estou com Ele e também estou com outras coisas. É a mesma coisa que eu ir para as Maldivas, olha, as ilhas, para as Maldivas, e querer chegar lá nessas ilhas belíssimas e querer só ficar no carro, do quarto, dormindo, num hotel caríssimo e eu quero só dormir. É a mesma coisa. Se eu tenho hoje a oportunidade de estar com o Senhor, é melhor eu extrair tudo do Senhor. É foco, é atenção plena, total na sua presença. Eu não quero saber mais nada. E é isso, nós escolhemos esse tempo. Sabe, quando eu li essa passagem, para a gente finalizar, eu entendi, eu senti do Senhor que quando Jesus estiver na casa, o foco tem que ser Ele. Quando Jesus estiver na casa, a atenção tem que ser 100% voltada para Ele. Eu não quero saber de marido, eu não quero saber de filho, eu não quero saber de celular. Quando Jesus está na casa, eu não quero me preocupar e correr louca. Porque eu fico, Senhor, eu quero estar na tua casa 5 vezes na semana. Aí eu quero me descabelar porque eu quero fazer mais um monte de coisa. É aquela coisa, você veio para cá hoje ou você está aqui? Né? Porque tem uma diferença de você ter vindo para cá hoje e estar realmente lá não sei aonde, no fogo, esqueceu ligado no fulano. Você veio para cá ou você está aqui? É igual com o Senhor. A gente precisa aproveitar e extrair o máximo do Senhor enquanto Ele estiver ao nosso lado, né? E é isso. O problema de Maria, de Marta, não foi querer fazer muitas coisas, porque Jesus, como eu acabei de dizer, Jesus ele veio não para ser servido, mas para servir. Marta era do mesmo jeito. Marta só queria servir, queria dar o melhor dela. Mas Jesus não a criticou pelos seus serviços, mas pela sua falta de foco, pela sua falta de prioridade. Ei, não deixe que as muitas preocupações do seu dia a dia roubem a tua paz e a tua comunhão com Deus. Não permita que as muitas atividades que você tem no seu dia a dia roubem esse momento precioso com o Senhor.
Porque como Jesus disse, Maria escolheu a boa parte. E essa boa parte nunca lhe será roubada. O tempo que nós temos com o Senhor, o conhecimento que nós temos das Escrituras, ninguém, nenhum inimigo poderá roubar de nós. Ninguém pode roubar o seu conhecimento. Ninguém poderá roubar suas experiências com Deus. Por isso que Maria escolheu a boa parte. Nós precisamos escolher a boa parte. Porque o tempo investido na presença do Senhor, o inimigo não pode nos roubar. Pode passar o tempo que for, a gente velhinha, a gente vai se lembrar das experiências passadas que a gente teve com o Senhor. E a gente vai carregar para o túmulo essa experiência. Então não desperdice, não permita que essas muitas dores, essas muitas preocupações roubem você da presença do Senhor. Tire a tua paz, não. Ei, muito mais do que nós sermos servos na presença do Senhor, é nós sermos filhos. Quando você está diante da presença do seu Pai, você se comporta como um servo ou como um filho amado? Porque o servo fica com o beira toda hora. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque senão eu vou levar chicotada, eu vou apanhar, eu vou fazer isso. Não. Um filho, quando está diante da presença do Pai, ele fica livre, né? Por isso que dizem, olha aí, quando está na frente da mãe é exibida, mostrando, né? Que o povo fala isso. Quando nós estamos diante da presença do nosso Pai, nós podemos ficar à vontade, nós podemos ser nós mesmos. Então que nessa noite você possa escolher a boa parte como Maria. Ei, nós hoje só temos voz por causa de Jesus. Hoje nós só temos voz, só temos espaço nas igrejas, nos lugares por causa de Jesus. Então não desperdice esse direito conquistado pelo Senhor na cruz do Calvário. Então abra a sua boca quando você tiver a oportunidade. Faça tudo que estiver ao seu alcance para o Senhor, porque tudo isso foi conquistado pelo Senhor. Amém? E é isso.